Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Intuições do Oráculo, canal que conecta você com a sua espiritualidade. Eu sou Geina Rufino, gratidão pela sua presença aqui. Vamos então para mais uma leitura aqui do canal e hoje nós estamos trazendo uma leitura da alma para vocês, tá bom? Então vamos ver então que mensagem é essa que a sua alma tem para vocês hoje? O que seu eu superior quer falar, né? O que a sua egrégora, o que a sua espiritualidade. É uma mensagem canalizada da espiritualidade para você, tá bom? Se você chegou até esse vídeo, não foi por acaso, eu tenho certeza que tem algo aqui que você precisa ouvir. Por isso, fique conosco até o final. Escolha com calma uma das duas opções para que você possa ouvir aqui a sua mensagem. Respirem profundamente, não esqueçam. Inspira e expira profundamente 3 vezes, fecha os olhos, faz a respiração. E quando você abrir, você vai perceber que uma das duas opções chama mais a sua atenção na energia de hoje. Se não, eu convido você a assistir as duas opções, porque eu tenho certeza que você irá aprender muito com as duas opções, tá certo? Vamos lá então começar a leitura? Vamos ver aqui. Então, para quem escolheu o cristal amarelo, vou deixar bem no cantinho. Vamos fazer então a leitura da alma para quem escolheu o cristal amarelo. Mentaliza aí a sua situação para o seu momento. Leitura da alma. Vamos ver aqui então. Primeira carta. Vamos ver primeira energia para quem escolheu o cristal amarelo. Ui, o dependurado. Vocês estão sentindo que a vida está estagnada em alguma área da sua vida aí? Há uma estagnação? Vamos entender por quê, né? A justiça. Perfeito. Mais uma. E a Imperatriz. Uau! Que linda essa leitura, gente. Muito linda aqui a energia. Energia do fundo do deck. Vamos ver o que ficou aqui. O diabo. Não poderia ser diferente, né? Eu vou deixar aqui de lado. Se precisar trazer para a leitura, eu trago. A energia do diabo. Oh, Deus do céu. Então, nós temos o dependurado, a justiça e a imperatriz. Existe algum acerto, algum ajuste de contas nesse momento acontecendo na sua energia. Que ajuste de contas é esse, Geina? Pendências. Algum tipo de pendência das suas vidas passadas ou algum tipo de pendência da sua ancestralidade que está fazendo você... o que o dependurado fala de uma paragem na nossa vida, e essa paragem, ela tem a ver com uma mudança de percepção, tá bom? Então, deixa eu só tomar um golinho de água aqui para a gente começar a canalizar a sua leitura. Vamos então para a sua leitura, para quem escolheu o cristal amarelo. Nós temos aqui uma leitura muito interessante, porque é como se nós estivéssemos nesse momento, para você está em um momento de um processo de transição. A sua alma está num processo de transição. Está falando aqui de uma consciência, na verdade, é consciência em transição, tá bom? Então, o dependurado fala do arquétipo do sacrifício consciente, ou seja, é algo que eu suspendo, é algo que eu fico ali por um tempo numa posição de sacrifício, mas para que eu possa mudar a percepção. Então, é como se eu sinto aqui, para o grupo 1, que vocês precisam fazer uma escolha. Nessa escolha que você precisa fazer, seja para tomar uma decisão, seja para um novo caminho,
tem um movimento acontecendo a nível consciencial, tá? A nível de... É como se você tivesse que absorver ou você tivesse que entender alguns aprendizados antes de você tomar essa decisão que você precisa, tá bom? A sensação que você tem é que pode ser que as coisas estejam paradas, mas não estão. Você, na verdade, está passando por um processo, como eu falei, de transição da consciência, para que você possa compreender melhor os próximos passos. Então, eu não tenho como seguir em frente se eu não tiver uma clareza. E muitas vezes a nossa vida fica nessa paragem. Por que fica nessa paragem? Porque nós estamos com alguma situação que eu preciso tomar uma decisão, porém eu ainda não sei o que decidir. Eu não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda. Então há uma paragem nesse sentido, tá bom? Para vocês aqui do grupo 1, ok, vamos então para a leitura do grupo 1 aqui, cristal amarelo. Então, nesse momento, vocês estão passando por uma energia muito forte, né, por uma transição, na verdade, e que essa transição, de certa forma, está deixando vocês um pouco inquietos, com uma sensação de estarem se sentindo limitados ou estagnados na própria vida, uma sensação de limitação aqui, mas a espiritualidade fala que isso tem a ver com um processo que você está... é como se a sua consciência estivesse em transição. A sua consciência está em transição de uma realidade para outra, ou seja, você está num processo onde você precisa ter uma clareza do próximo passo. Para você ter essa clareza do próximo passo, você está dentro de um momento onde você precisa aprender sobre algo, mudar a sua percepção sobre algo. O arquétipo do dependurado fala muito de sacrifício, mas é um sacrifício consciente. Eu me coloco nessa posição de forma consciente, eu suspendo o meu ego para analisar algo, ou seja, eu estou analisando algo aqui, né, tentando eliminar o meu ego para que eu possa tomar uma decisão com mais clareza. Então, você tem uma sensação de que as coisas estão paradas, mas não estão. Na verdade, é você que está aqui passando por uma transição de consciência de uma realidade para outra. De uma realidade onde você não tem clareza totalmente dos próximos passos, né? E você está indo em transição para uma realidade onde você tem a clareza total da decisão que você precisa tomar. Você está sendo reposicionado. Então, essa energia, essa sensação que você está tendo no momento, grupo 1, tem a ver com esse reposicionamento. Tá? Um reposicionamento que requer reflexão, requer você pensar, analisar, perceber tudo o que está acontecendo nesse momento, para que só assim você possa se equilibrar e seguir para as próximas etapas. Há um movimento de rendição do ego também. Então, por exemplo, se você estiver com dificuldade de abrir mão de algo que está relacionado ao seu ego, então a paragem tende a ficar mais tempo. A sensação de estagnação tende a ficar mais tempo. Então, eu tenho que abrir mão aqui de alguma coisa, abrir mão de alguma coisa do meu ego, de alguma coisa que eu não quero, de repente, abrir mão, e eu preciso abrir mão e deixar para trás. Eu preciso olhar as coisas por outro ângulo nessa situação que eu estou vivendo agora. Então, você precisa perceber a situação que eu estou vivendo agora. O que está acontecendo na minha vida? Que decisão que eu preciso tomar? Essa decisão a nível pessoal, a nível emocional ou profissional, financeiro. Essa decisão, ela implica uma mudança de percepção. E nesse momento, você está nessa transição. Uma transição de consciência. Para você ter um entendimento maior. Só que aqui não é por acaso, que nós temos a Carta da Justiça. A Carta da Justiça fala o quê? De sombras que nós trazemos de vidas passadas. Tem algum padrão aqui inconsciente que você traz, seja de vidas passadas ou da sua ancestralidade, que você precisa romper. Então, você precisa entender aqui o que está te estagnando nesse momento. Será que é falta de autoconfiança? Será que é falta de você trabalhar o seu merecimento, o seu amor próprio? É falta alguma coisa aqui relacionada ao seu poder pessoal, à sua capacidade, de como você se sente em relação à vida? Você está se sentindo, de repente, impotente, incapaz? Não, mas isso não. Essa sensação que você está tendo são padrões inconscientes que estão se levantando para que, principalmente, se for essa sensação de estagnação, essa sensação de estagnação tem a ver com padrões inconscientes que você carrega. Tá?
porque provavelmente você vem de uma família onde as pessoas são muito ansiosas, são muito aceleradas, pessoas que têm aquele perfil de estarem o tempo todo sendo produtivas, fazendo. Então, quando vocês estão numa fase que vocês precisam, né, de um tempo para maturar alguma coisa, né? Então, eu preciso aqui, de repente vocês estão querendo colher amanhã. Nós temos uma foice aqui, nós temos o trigo para ser colhido. Porém, ele está aqui dependurado, ele deveria estar aqui trabalhando. Então, vocês estão com essa percepção. Poxa, eu preciso ir lá fazer a colheita do meu trigo, mas eu estou aqui, né? Estou aqui nessa posição de dependurado e não posso me mexer. Então, essa sensação de estagnação que você está sentindo, que você já quer colher algum tipo de fruto, que você vai colher, mas ainda falta aqui um compasso de espera. Essa sensação de estagnação tem a ver com padrões que você carrega. Padrões, muitas vezes, de falta de confiança em você mesmo. Padrões, como eu falei aqui, de pessoas que acham que tem que fazer o tempo todo, pessoas que carregam essa energia de excesso de fazer, ou seja, a pessoa nunca se dá o direito a descansar. Existe aqui também um padrão de autoanulação, né? Então, por exemplo, a autoanulação, ela leva você às vezes para você ignorar suas próprias necessidades. Como assim? A anulação me levar para negar as próprias necessidades. Necessidade de dormir mais, descansar, por exemplo. Necessidade de você se cuidar, necessidade, de repente, de você cuidar de alguma parte sua nesse momento que precisa ser cuidada. Você está querendo agir, mas tem um bloqueio inconsciente. E esse bloqueio inconsciente tem a ver com padrões que você precisa mudar a percepção sobre eles. Ou se você for muito ansioso, você quer as coisas muito rápido, que é para ontem, tudo isso é padrão, gente. Tudo isso é padrão de comportamento e como nós estamos numa jornada de autoconhecimento, nós estamos aqui para corrigir esses padrões. E aí nós somos colocados, né, aqui na prova de fogo. Porque para pessoas muito ansiosas, muito imediatistas, que gostam de tudo para ontem, aí a sua alma está dizendo para você, não, espera, você tem que encontrar o equilíbrio na sua vida. Então, para você encontrar o equilíbrio, você tem que ser colocada numa situação onde você tem essa sensação, essa percepção de estagnação, para que você possa refletir sobre o seu próprio comportamento e fazer essas correções para seguir em frente. Tá certo? Mas, se você fizer aqui a lição de casa, como está sendo pedido, né, de fazer essa autoanálise, de perceber o perfil como você costuma se comportar, nós estamos aqui para evoluir, sempre evoluindo das sombras para a luz, né? Então, se eu quero ir em direção à luz, eu tenho que agir com sabedoria. Sabedoria traz iluminação. Então, eu tenho que buscar aqui ter uma visão mais ampla. Eu tenho que fazer uma autoanálise, me perceber, sentir por que eu estou estagnada, por que eu estou parada, né? Fazer uma autoanálise para que você possa ampliar a sua visão da situação e assim você poder dar os próximos passos. Mas geralmente essa sensação de estagnação, a alma que não aceita muito bem essa sensação de paragem, de vazio, né? Então, você tem que refletir sobre isso. Por que você está sentindo tudo isso? Né? Será que eu sou essa pessoa que quero que minha vida esteja em alta velocidade, a 300 km por hora, como os carros de Fórmula 1 o tempo todo? Será que eu não estou respeitando os ciclos da vida? Será que eu não estou respeitando os meus ciclos? Será que eu estou me cobrando demais, me exigindo demais? Então, porque a gente sai do 8 para o 80. Ou eu estou muito acomodada. Eu estou querendo muitas coisas na minha vida, mas eu estou parada, estagnada. Não faço nada. Tem pessoas aqui assim também. Tem pessoas aqui com excessos, ou seja, pessoas que querem fazer demais e querem tudo para ontem, com muita ansiedade, e pessoas que, de repente, têm dificuldade de se movimentar. Mas aqui, graças a Deus, nós temos a Carta da Justiça dizendo o quê? Precisa haver equilíbrio na situação. Precisa haver um equilíbrio e a Carta da Justiça sempre fala da espada da verdade, que é o alinhamento com quem você é em essência. Então, é possível que para muitos de vocês tenha essa cura de padrão acontecendo relacionada a você deixar ir as velhas máscaras
a deixar ir essa persona que você criou baseado aqui nos seus padrões inconscientes ou padrões ancestrais, você precisa deixar essa velha pessoa morrer para que você possa renascer, tá? E quando eu falo velha pessoa, são os velhos padrões. Então, se como você agia no passado você era ansiosinha, ansiosinha é ótimo, né, gente? Desculpa. No passado você era uma pessoa imediatista, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que queria tudo para ontem. Então você vai ter que tentar encontrar uma forma, um equilíbrio para que você não leve mais essa persona para o futuro, que você possa levar uma pessoa mais equilibrada para o futuro. Então a suspensão aqui é para isso. Né? Ou se você é uma pessoa muito parada, muito estagnada, tem dificuldade de agir na própria vida, então você vai ter que dar uma aceleradinha para poder se movimentar e equilibrar as coisas para poder ter o resultado que você quer. Entendem? Então, aqui é a questão de equilibrar as energias internas. Mas para que você possa fazer esse equilíbrio, você vai ter que ter uma clareza. E a justiça está trazendo essa clareza para você. A espada da verdade traz a clareza, traz a sabedoria, traz o discernimento e traz o equilíbrio. Balança do equilíbrio. Mas para isso, você precisa despertar agora a sua consciência para essa autoobservação. O que em mim está em excesso que eu preciso equilibrar hoje? Tá? Então você precisa ter essa clareza. Você precisa também romper, cortar com as ilusões, com aquilo que não é real. O que não é real? Ansiedade, preocupação, percepção de estagnação, falsas percepções de estagnação, tudo isso é ilusões que eu preciso limpar, remover da minha energia, porque tudo isso me deixa com uma frequência muito baixa, me deixa sem motivação, me deixa sem vontade de agir. Então, tem que remover as ilusões. O que está acontecendo na sua vida nesse momento? Como foi falado aqui, você está numa transição de consciência, você está numa transição de um momento, de um ponto onde você não está tendo uma clareza, em transição para um lugar de onde você vai ter total clareza. Tá bom? Que a justiça vê bem no meio aqui, olha, trazendo clareza, o corte das ilusões. E aqui você, fincando a espada, assumindo a sua autoridade, a sua autoria sobre sua própria vida. Discernimento. E esse discernimento, essa clareza, esse discernimento vem a partir de um posicionamento, a partir de uma tomada de decisão, uma decisão baseada numa ética e baseada também numa verdade que vem da sua alma. Tem esse alinhamento aqui. É um alinhamento com porque a justiça ela exige isso de nós. A justiça exige autenticidade, verdade e ética dentro daquilo que eu quero fazer. Então, eu tenho que ser justo dentro dessa situação. Você tem que agir com justiça com você mesmo e com as pessoas que estão envolvidas na sua vida nesse momento. Você tem que tentar ser justo com você mesmo, principalmente, começa com você. Tudo começa com você. A verdade começa com você, a justiça começa com você, né? A ética começa com você, o discernimento, e para que você possa estender isso também para as pessoas que estão envolvidas, se por acaso houver pessoas envolvidas na sua situação nesse momento. Esse aqui é o equilíbrio do nosso karma, a carta da justiça. É o momento do equilíbrio do nosso karma na nossa vida, tá bom? Então, eu estou trazendo aqui uma leitura da qual nós estamos colocando luz sobre as sombras para que vocês possam ascender. Entendem como é que é o contexto da minha leitura? A minha leitura eu trago aquilo que está nas sombras para que você possa observar, analisar, né? E transmutar isso para você ascender no seu processo de evolução, tá bom? O arquétipo eu falo muito tá bom, né, gente? Tá bom, tá bom, tá bom. Os vícios de linguagem, nossa, terríveis. Chegando agora na Imperatriz, o que nós percebemos? Nós percebemos que você vem já gestando algo há muito tempo, você vem aí cultivando algo já há muito tempo, desejos, sonhos, objetivos, né? Algo que você já tem na sua mente, que você vem aqui, ali, nutrindo, cuidando, você já, na mente, você já vem alimentando isso, tá? E isso tem estado aqui na barriga, olha, a Imperatriz, ela está grávida, existe aqui, né? A Imperatriz que vem gestando, que vem gerando algo que ela quer colher os frutos aqui, e ela vai colher.
Ou seja, você vai colher esses frutos que estão aqui da Imperatriz. Olha que bonitinhos, né? Uma cestinha de frutas e aqui o trigo já colhido, que é o que está aqui, né? Então, vocês vão ter essa colheita, né? Aqui a gente já percebe que a espiritualidade quer trazer essa bênção, né? Essa prosperidade para a sua vida, porque a Imperatriz fala de prosperidade, fala de abundância, né? Mas fala também de... E quando a gente fala de prosperidade e abundância, a gente não está falando só de dinheiro. Aqui é o universo também querendo trazer de volta para você, por exemplo, você recuperar o prazer de viver, recuperar a alegria, o bem-estar, recuperar a autoestima, o prazer de viver em geral, tá? Amor próprio, você recuperando seu amor próprio, sua autoconfiança, recuperando seu merecimento, trabalhando seu empoderamento, tudo isso é abundância e prosperidade para a nossa vida. Você também restabelecendo um contato mais, digamos assim, mais próximo com a sua criatividade, com o seu eu superior, com a sua intuição. Você lidando melhor com as suas emoções, com os seus sentimentos. Você tendo uma maturidade maior para lidar com seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções. Tudo isso a Imperatriz traz para vocês. Acolhimento, abundância. Né? Você se maternando, você se cuidando, você se nutrindo, você se amando. Tá? Evita nesse momento, entrar nesse mecanismo que o cérebro cria, que na verdade é criado pelo nosso ego junto com o nosso cérebro, as falsas percepções, as falsas ilusões de que as coisas não estão acontecendo, que eu não vou ter aquilo que eu quero, que não vou ser... Aí você tem que evitar os pensamentos autossabotadores nesse momento. Evitar energias de codependência dentro de relacionamentos. Então, se você tem uma relação de codependência, e se essa relação de codependência pode ser com quem for na sua vida. Tem uma relação de codependência com o crush, com o namorado, com o marido. Se eu tenho uma relação de codependência com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, com minha família, você vai ter que restabelecer a sua autonomia, né? Você vai ter que resolver, desapegar desses relacionamentos, deixar de ser codependente dessas relações, para que você saia das sombras e receba a justiça na sua vida e receba a abundância na sua vida. Então, existe também, é como se fosse a nossa tarefinha de casa. Porque não adianta a gente achar que, eu quero realizar um sonho, eu quero casar, eu quero ter filhos, porque a Imperatriz fala de tudo isso, fala de relacionamento, fala de estrutura, de filhos, fala, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter mais prosperidade na minha vida, quero ter mais conforto, seja lá o que for que nós, né, estejamos em busca, quero cumprir meu propósito, minha missão aqui na Terra, mas a gente esquece que nós somos o canal. Como que a espiritualidade vai trabalhar em mim se eu não trabalhar os meus pensamentos, minhas emoções? É como se eu tivesse entupido ali, né? A energia tenta passar pelo canal, mas está entupido. Tenho emoções negativas, tenho energias de codependência, tenho relacionamentos mal resolvidos na minha vida, situações emocionais mal resolvidas. E por isso que ficou aqui o diabo embaixo do deck, né? Porque o diabo fala de tudo isso, das sombras que nós carregamos e que nós não resolvemos. Olha aqui, as sombras. As sombras que me aprisionam nas relações. Então, as sombras que faz com que você fique aprisionada a relacionamentos, essas sombras impedem de você ter prosperidade. Por isso que nós temos que limpar o nosso campo energético. Né? Nós temos que remover toda a energia, tá? Toda essa energia de aprisionamento, culpa, compulsão, se houver sentimentos, sensações, sensações de raiva, ódio, rancor, tudo isso que às vezes a gente sente dentro das relações, emoções negativas que você tem nesse momento e que você está alimentando em relação a outras pessoas, bloqueiam a sua prosperidade. Não esqueça disso, tá bom? Não esqueçam disso. Você precisa aqui mudar a sua percepção dos acontecimentos e não ficar, ao invés de você ficar se sentindo a pessoa infeliz ou a pessoa que nunca consegue as coisas que você quer, não se coloque nesse nível. Se coloque no patamar onde você está buscando, né, a sua independência, buscando a sua abundância, a sua prosperidade em todas as áreas da sua vida e que simplesmente ainda não chegou. Por quê? Porque você precisa se alinhar com isso. Mas isso não quer dizer que você não é merecedor. Você merece, sim. Só que
você precisa de um alinhamento energético. E essa leitura pode ser aqui o começo, né? O pontapé inicial para que você faça esse alinhamento com aquilo que você quer. Gina, como eu faço isso? Observando seus pensamentos e suas emoções. Aí você vai saber em que níveis de padrão mental que você está vivendo e talvez seja exatamente por esses padrões mentais que você está vivendo nesse momento, são padrões inconscientes, que você não está conseguindo se alinhar energeticamente com aquilo que você deseja. Então, o que você vai fazer a partir de agora? Alinhar seus pensamentos e alinhar suas emoções, resolver suas pendências relacionais, seja lá com quem for, né? Falou aqui de codependência muito forte, de aprisionamentos de codependência. Então, resolva qualquer enlace kármico ou qualquer emoção negativa que te liga a qualquer pessoa nesse momento, para você abrir caminhos aqui para vocês. Tá bom? Olha, eu falando tá bom de novo. Vamos ver aqui com os arcanos menores para a gente finalizar a mensagem. Tá certo? Então, a mensagem aqui de alinhamento da sua alma, para que você perceba aqui qual a percepção que precisa mudar, né? Nesse instante, nesse aqui e agora. Porque nós não temos passado, nós não temos futuro, nós só temos presente, aqui e agora, nesse momento. Nesse momento, a espiritualidade está falando aqui para vocês, do grupo 1, Cristal Amarelo, né, que vocês precisam fazer esse alinhamento, mudando a percepção, mudando a narrativa mental e emocional de vocês, para vocês se alinharem, porque, gente, a Imperatriz, quando vem numa leitura, ela vem trazendo tudo de bom para a nossa vida, ainda mais que ela veio nessa posição aqui, tá? Princesa de Espadas. Princesa de Espadas. Ok. Princesa de Espadas. Estamos falando aqui de mente, de intelecto. 4 de paus. Família, estrutura, estabilidade. E caiu aqui o 2 de paus. Ok. Tem alguma questão aqui da sua infância e adolescência relacionada ao pai, mãe? É as questões que você precisa equilibrar. Então, o que você precisa equilibrar hoje? Como foi a sua relação lá na sua infância com seu pai, com a sua mãe? É muito importante você fazer uma análise e resolver as pendências, tá? Porque essa aqui fala de questões, muitas vezes a princesa de espadas, ela é inteligente, ela é sagaz, ela tem a espada também, a espada da justiça, mas a espada está enroscada aqui. Então, o que eu sinto na leitura? Eu sinto que tinha alguma questão aqui que te prende a esse ponto. Para a maioria de vocês aqui, tem alguma coisa na adolescência, que aconteceu ali no início da adolescência, tá? E para outros pode ser da infância. Algo que prendeu vocês, algo que, de repente, isso tirou, esses acontecimentos, de repente, tirou a sua autoestima, tirou a sua autoconfiança, ou tirou a sua percepção de merecimento, tá? Aqui fala de estrutura, de estabilidade. Então, o quanto nós acreditamos em nós mesmos para cuidar de quem nós somos, né? Aqui tem uma questão de você confiar, acreditar. 2 de ouros fala de alguém que está aqui se equilibrando em 2 pontos. Em 2 pontos. Então, tem 2 questões aqui na sua vida, 2 acontecimentos que podem ter marcado a sua adolescência, que tiraram de você tiraram de você aqui essa sensação, de repente, que você sente. Eu vou precisar falar aqui, gente. Tem muitos de vocês aqui que não estão se sentindo capazes. E aqui você precisa mudar isso. Tá faltando vocês trabalharem aqui a vontade, a determinação de vocês, a confiança de vocês. É como se... Eu sinto aqui pela energia da leitura como se você estivesse ainda numa energia infantil, imatura ou adolescente
esperando que de repente ainda outra pessoa venha fazer algo por vocês. Sabe aquela história da gente ainda estar esperando o príncipe encantado para nos salvar, ou esperando alguém que venha nos resgatar, que seja o nosso salvador? Então, para muitos de vocês aqui, vocês vão ter que romper com essas crenças de que eu vou encontrar alguém que vai me ajudar, eu vou encontrar alguém que vai me tirar dessa situação. É você que se tira. Essa carta representa Odin em posição de sacrifício. E quando ele se colocou em posição de sacrifício, ele se colocou dessa forma porque ele queria respostas, e ele só saiu dessa posição quando ele mesmo decidiu, ou seja, ele mesmo se tirou dessa situação. E aqui é o que está sendo direcionado para vocês, para que vocês tenham essa certeza de que agora eu não sou mais uma adolescente, agora eu não sou mais uma criança, não sou mais uma adolescente, agora eu me responsabilizo por, principalmente, conquistar aquilo que você deseja para a sua vida. Porque aqui você, olha só, a carta da justiça, olha o posicionamento, aqui é você conquistando, é você dominando, é você tendo essa autonomia e independência. Não é mais, né, uma terceira energia que vai vir aqui te salvar. Vocês estão entendendo? Então, pode ser que você carrega medos e inseguranças e vocês ficam buscando ainda que outras pessoas de alguma forma, que outras pessoas repassem ainda essa segurança para vocês, sendo que vocês mesmos precisam construir essa estrutura, essa estabilidade, essa segurança dentro de vocês. Você precisa se sentir seguro, você precisa se sentir estruturado, estabilizado dentro de você, tá? Mensagem final para o grupo 1. Vamos ver aqui. Mensagem final para o grupo 1. Pensamentos. Olha só, tem uma árvore plantada na cabeça da pessoa aqui. Muito bom. Meus amores, enquanto eu leio a mensagem aqui para vocês, não esqueçam de deixar um like, deixar um comentário se vocês gostaram da leitura, se falou com você, ressoou, comenta aí para mim para eu saber que a leitura está fazendo sentido para vocês, tá? Não esqueça também de hypar o vídeo e deixar um like para mim, que é muito importante. A mensagem da carta é a seguinte: aquele que pensa, cria seus pensamentos. Aquele que pensa, cria seus pensamentos. Essa é uma das verdades mais fundamentais a se compreender. Tudo aquilo que você vivencia é criação sua, é criação dos seus pensamentos. Primeiro você cria, depois você experiencia, você vivencia na prática. Depois disso, fica preso na experiência. Por quê? Porque não sabe que a fonte de tudo está em você. Sem mais. Entenderam, né, gente? Ok? Então é isso. Gratidão a todos. Se você gostou da leitura, já pedi aí para deixar o like, deixar um comentário para que você possa contribuir aqui com o meu trabalho. Gratidão a todos, um beijinho. Agora nós vamos para a leitura do grupo 2. Gratidão. Então, para quem escolheu o cristal vermelho, vamos ver a mensagem. Primeira carta. Ai, não é possível. A Dependurado saiu na primeira leitura também, gente. Na primeira posição. Então, nós temos aqui... Não sei se as festas de final de ano tá deixando todo mundo com a sensação de que a vida tá parada. Acho que é as festas, né? Mas é uma necessidade aqui. Vamos ver como vai ficar aqui a leitura para vocês. Uau, a temperança.
Que lindo. A temperança, a alquimia, o tempo para fazer a alquimia, a mistura dos elementos, dos ingredientes para cozinhar algo aqui no caldeirão. Vamos ver aqui. E o mago, tem a ver também com manifestação na sua vida, aqui essa leitura do grupo 2, tá? Mas aqui tem alguma coisa, grupo 2 aqui, cristal vermelho, tem alguma ação que vocês precisam fazer, que tem a ver com vocês misturarem os ingredientes certos. Eu não sei se isso vai fazer sentido para vocês. Mas aqui ela está colocando as porções no caldeirão para fazer uma alquimia, para fazer uma mistura. A carta da temperança fala do equilíbrio dos opostos, fala muito da nossa cura do equilíbrio dos opostos, do yin e yang. Então é muito importante nesse momento. É engraçado que na primeira opção veio dependurado e justiça, porque falava de uma estagnação para que eu pudesse fazer uma análise mais profunda, mais racional, onde eu pudesse ter uma clareza, né, maior da situação. Um discernimento maior, para acessar alguma, para ter algum tipo de clareza. Aqui para vocês do grupo 2 é uma paragem para que vocês possam fazer uma espécie de alquimia, de equilíbrio das polaridades entre o masculino e o feminino, o yin e o yang. E aqui, ó, o poder do mago que veio para vocês. O poder do mago é aquele que tem o poder de manifestar tudo aquilo que ele precisa, tudo aquilo que ele sonha, os seus objetivos. Mas precisa dos ingredientes certos. Tem uma questão aqui de você usar os ingredientes na medida certa, tá? Então, a segunda leitura aqui para quem escolheu o cristal vermelho, ela muda um pouquinho, né? Mas se você quiser depois assistir também a primeira opção, tá? Porque dependurado também veio como primeira energia lá. Então, aqui o que muda? Aqui muda porque aqui a primeira falava de uma consciência em transição e aqui fala de uma alquimia da alma. A carta da temperança fala de uma alquimia, de um confronto. Um confronto para você fazer algum tipo de alquimia na alma. Alquimia, algum processo de cura e um processo que envolve um renascimento consciente. Tá? Um renascimento. O que nós estamos falando? O que acontece quando nós renascemos, né? Então, eu estou fazendo uma transformação, uma transmutação, uma mudança aqui, para que eu possa renascer. Tem um processo aqui muito forte de evolução da alma. E essa transformação aqui para o grupo 2 é uma transformação muito mais profunda que está acontecendo do que para o grupo 1, tá? Então, vamos ver aqui. O dependurado, nessa posição aqui, com essa conjunção de cartas, ele traz a necessidade de você se render à alquimia da alma. É um processo de rendição consciente para você fazer essa alquimia da sua alma. Que alquimia é essa? É para você fazer uma investigação a nível de formas de pensar que você tem, de comportamento. A necessidade de repente fazer silêncio nesse momento, fazer uma autoanálise, uma autoobservação, né, para você mudar a percepção de você mesmo. Aqui é você com você. É um confronto entre alma e ego, entre os opostos, entre a energia masculina e a energia feminina que está dentro de mim. Como eu lido com essas energias? Será que eu estou agindo muito na energia masculina? Ou será que eu estou muito na feminina? Como é que eu sei que eu estou, Gena? Energia feminina, num padrão distorcido nas sombras, ela deixa você uma pessoa insegura, uma pessoa codependente, uma pessoa sem ação, sem atitude. Um masculino que está em excesso em você, que distorce, né, que está nas sombras, deixa você ansiosa, estressada, nervosa, irritada, intolerante a tudo, você não suporta nada, qualquer coisinha, qualquer faísca, você explode. A energia masculina em excesso deixa a gente assim muito... Entendeu? E a energia feminina em excesso deixa a gente muito estagnada, parada, sem vontade. Então, aqui precisa fazer uma alquimia. Então, por exemplo, se você vem há muito tempo, de repente, fazendo meditações, orações, conectando com a quinta dimensão, com as dimensões mais elevadas, aí você vai ali canalizando muita energia feminina, aí chega uma hora que você precisa o quê?
começar a trabalhar a energia masculina. Ou se você está muito na energia masculina, só, né, aqui observando, olhando para as questões da matéria, né, trabalhando, fazendo, né, e dentro de um processo de estresse que já está assim, quase para te levar num burnout, ou seja, qual é o excesso que você tem na sua vida nesse momento, ou é uma característica da sua personalidade que você precisa trazer para o caldeirão aqui para a gente fazer a alquimia e equilibrar as coisas. O que o meu ego precisa entender nesse momento para que eu consiga fazer essa alquimia com mais eficiência. Porque, assim, as antigas formas do passado, quer dizer, o que eram as formas do passado? Era quem você era no passado, como você agia no passado, ou se você tinha uma forma de ganhar a vida, de manifestar dinheiro na sua vida, ou se você tinha uma forma de se relacionar, ou se era, seja lá o que for que fosse que é do passado, não vai servir mais para você no futuro. Se for a nível de manifestação, como que eu manifestava um relacionamento na minha vida? Mas sempre naqueles velhos padrões, né? Como que eu manifestava dinheiro? Como que eu fazia para as coisas acontecerem na minha vida? Tudo isso não vai mais funcionar para essa nova forma do futuro. É um renascimento. Eles estão falando aqui de um renascimento, de um renovo. Então, as antigas estratégias, a antiga forma que você conduzia a sua vida, não vai servir mais. O que está sendo pedido para você agora é o que você faça a alquimia, que você faça a transmutação, para que você possa seguir para essas novas manifestações do seu futuro a partir deste renascimento. E precisa de uma entrega aqui, você precisa de uma entrega, você precisa se render a essa alquimia sem querer controlar. Pare de agir como você agia antes. Para de pensar como você pensava antes. Para de tomar decisões como você tomava antes. Como você era no passado? Para aí agora, se pergunta. Como você era no seu passado? Essa forma que você era no seu passado não vai mais ser útil para você. Aquela velha forma. Lembrei até a música do Raul Seixas agora, né? Metamorfose ambulante, tá? É como se você estivesse passando por uma transmutação, por uma transformação, por uma alquimia. A sua alma está passando por uma alquimia. Para algum de vocês aqui, esse é um momento da fase do despertar espiritual de vocês, que vocês precisam definitivamente largar todo o seu passado para que você possa reiniciar a sua vida de uma nova forma. Parar de agir como antes, para que algo novo possa nascer. Para isso, você vai ter que ter sabedoria, vai ter que ampliar a sua visão, conectar com a espiritualidade de forma mais madura, tá? E não adianta você querer acelerar as etapas aqui, os processos, fazer correndo. Então vou fazer meu processo de cura. Não, a temperança fala de você, principalmente, treinar aqui essa coisa de sermos, né, longânimos, de sermos equilibrados e esperar o tempo certo das coisas. Então não adianta mais. Eu era muito, muito ansioso, muito imediatista. Não funciona mais isso. Agora você vai precisar aprender a entrar na escola, na alquimia da alma, onde leva tempo, né? O arquétipo da cura, que a carta da temperança fala do arquétipo da cura, que leva tempo. A alquimia, a integração das energias, né? O equilíbrio das polaridades, yin e yang, masculino e feminino. Essa integração do yin e yang, do masculino e feminino, traz para você o equilíbrio da sua personalidade. É a sua reconciliação interna que está acontecendo agora. É o alinhamento interno, uma integração entre razão e emoção, entre alma e ego, né? E para isso, como sempre, a gente tem que voltar sempre na cura emocional que a gente precisa fazer, na cura ancestral, na cura da energia ancestral, dos padrões, aquelas características da sua personalidade que você herdou dos seus ancestrais, do seu pai, da sua mãe. Você sabe, a gente sabe.
Né? Às vezes a mãe até fala, meu Deus, esse menino age igual o pai, né? Ou senão o pai fala, nossa, é igual a sua mãe. Né? Então a gente sabe aquelas características que nós trazemos que são ali similares às dos nossos pais. E esse tipo de característica, às vezes, aliás, na maioria das vezes, né? São características que traz as sombras, né? E que não ajuda no nosso dia a dia, na nossa vida. E a gente precisa estar ali com o olho muito afiado, muito clínico, né? Fazendo essa autoobservação, essa autoanálise para perceber quando você está agindo por você mesmo ou quando você está agindo pelos padrões dos condicionamentos que nós recebemos. Entendem? E a temperança fala do equilíbrio do ânimos e da ânima, que é o nosso masculino e o nosso feminino interior, que é o yin e yang, é a mesma coisa. Tá? E é aqui o ego precisa parar de interferir. Quando nós estamos na energia da carta da temperança, a gente precisa suspender o ego. É o ego que tem que ficar aqui dependurado nessa árvore. Né? Então não adianta a gente entrar em birra, em raiva, em revolta, todos aqueles sentimentos que a gente sabemos que é do ego, a gente tem que evitar esse tipo de sentimento de raiva, revolta, ressentimento, mágoa, frustração. E tudo isso é o nosso ego esperneando, né? Não querendo encarar as coisas como elas realmente são. Então, deixar de lutar contra e simplesmente se permitir fazer a alquimia. Desculpa, gente. Então, evitar conflitos também é necessário nesse momento, né? Para você se equilibrar. Porque se você entrar em confronto com outras pessoas, se você entrar em conflito com outras pessoas nesse momento, atrapalha essa alquimia interna que você está fazendo, tá? Então, evita conflito. Você está aprendendo aqui a misturar os seus ingredientes certinho para você alinhar sua personalidade, para você ficar aqui bem alinhadinho, bem equilibrado. Então, evita conflitos com outras pessoas nesse momento. Evita. Se faz de surdo, mudo e cego, como dizia minha mãe, né? Para você passar melhor nesse momento na sua vida, tá? E aqui nós temos um mago que vem para você como o arquétipo do poder pessoal. E aqui o mago é o arquétipo do poder pessoal consciente, ou seja, você está na alquimia da alma. Então eu entendo que você está aprendendo alguma coisa aqui sobre como manifestar a sua vida de forma consciente. É um aprendizado muito forte, muito profundo que você está tendo agora. Então, ouvir a sua voz interior, perceber as suas sensações, perceber suas emoções, seus sentimentos, se auto-observar vai ser extremamente importante aqui para você ter aqui a percepção do seu momento, do que você está vivendo e do que você precisa aprender, tá? Então, uma mente correta, um pensamento correto, com emoções corretas, eu vou ter resultados corretos, digamos assim. Ou seja, se eu alinhar a minha mente, se eu alinhar minhas emoções, eu vou ter os resultados que eu quero. Se eu não alinhar a minha mente, se eu não alinhar minhas emoções, eu vou colher o que eu não quero. É matemática aqui. Estão entendendo? Então, para que eu possa... Porque o mago, ele tem o poder de manifestação, certo? É o arquétipo do poder de manifestação. Eu consigo. Eu tenho que acreditar. Eu tenho poder pessoal. Eu tenho poder pessoal, eu tenho capacidade, eu tenho habilidade, eu consigo manifestar. Eu tenho poder para manifestar. Mas o equilíbrio da temperança diz assim, você vai equilibrar se você colocar a sua consciência para se auto-observar. A consciência é o nosso observador, então essa consciência vai observar seus pensamentos, seus sentimentos, e aí você vai alinhar os seus pensamentos, alinhar suas emoções. Pensamento correto, emoções corretas, resultado correto. Senão você fica manifestando coisas negativas na sua vida, porque é isso. A energia do mago, ela está presente na nossa vida. Se eu não estou manifestando aquilo que eu quero, então eu estou no negativo. Eu estou manifestando coisas que eu não quero. No piloto automático. Então eu tenho que ter o domínio sobre isso. Usa os princípios budistas. Existem 8 princípios budistas. Vou trazer aqui para vocês. Só um instante, que eu já vou falar tudo aqui.
Vou tentar mostrar aqui um pedacinho para vocês, tá? Dos 8. A roda do Dharma. Isso aqui é um princípio budista, né? Que nós chamamos do caminho octuplo, né? Porque são 8 caminhos. Consciência correta, compreensão correta, ação correta, fala correta, intenção correta, concentração correta, modo de vida correto, olha aqui, tá vendo? Esforço correto, para que eu tenha os resultados que eu desejo. Vou deixar mais pertinho para vocês verem, tá? Ó, tá vendo? Começa na consciência, compreensão, ação, e aí é isso que fala. Isso aqui vale tanto para a opção 1 como para a opção 2, que lá nós temos a justiça, que também precisava trazer clareza e verdade. Deu para entender? Eu preciso alinhar. Então, primeiro, eu trago consciência para a minha vida, ativo a minha consciência, alinho a minha consciência, alinho a compreensão. Mas tem que ter tudo: consciência correta, compreensão correta, ação correta, pensamento correto, mente correta, ações corretas, comportamento correto. Eu tenho que alinhar isso na minha vida. Não dá pra gente viver aqui nessa vida, gente, de qualquer jeito, né? Sendo levado pela vida, assim, caindo de ladeira abaixo. Imagina você chegar lá no topo da montanha, ou se não, sei lá, numa montanha, vai. Aí você chega lá na montanha, chega lá no topo, e aí você não tem paraquedas, você não tem aqueles equipamentos para fazer rapel, para poder descer a montanha, você só se joga de lá e desce de ladeira abaixo, sem nenhum planejamento, sem nenhum direcionamento, sem nada. O que vai acontecer? Você vai se despedaçar todo. Então, em relação à nossa vida, nós temos que ser essa pessoa que se alinha. A gente não tem, não, né? Nós estamos aqui buscando a ascensão espiritual, a expansão da consciência, obviamente. Não conseguimos ser perfeitos o tempo todo, mas a gente tem que buscar por essa perfeição. É para isso que os mestres, os grandes mestres, reencarnaram aqui na Terra. Por isso que Buda veio e deixou seus ensinamentos. É por isso que Jesus Cristo veio, deixou seus ensinamentos. Os grandes mestres, inúmeros mestres que vieram para nos dar, para nos mostrar que é possível o caminho, sim. Mestre Confúcio, né, que estava aqui reencarnado. Então, todos os grandes mestres, né, vieram para mostrar para nós qual que é o procedimento correto na nossa vida. É a gente organizar as coisas ao nosso redor. Eu organizo na minha mente, eu organizo quem eu sou mentalmente, emocionalmente, eu organizo meus pensamentos, meu comportamento, a minha vida. Eu tenho uma vida minimamente estruturada, minimamente organizada, minimamente ali, né, para que eu tenha ali uma energia favorável para manifestar as coisas que eu realmente sonho, que eu realmente quero para a minha vida, e não ficar manifestando um monte de confusões. Tá certo? Vamos complementar aqui. Gente, machuquei meu dedo, tá horrível, né? Ai. Deixa eu ver se eu consigo embaralhar as cartas aqui, ou senão não vou conseguir porque machuca o dedo. Vou ter que fazer só assim mesmo. Complementação das energias para quem escolheu. Então, por isso que o Feng Shui fala muitas vezes que para a gente, né, dar uma olhadinha. Se a gente percebe que a nossa vida está muito complicada, está tudo dando errado, tudo com uma confusão danada, olha como é que está o seu armário, organiza seu armário, né? Organiza seu quarto, onde você dorme, sua casa, né? Para que você, organizando fora, a gente organiza dentro também. E a nossa vida em geral. Como é a minha vida? Estou cheia de pendências, cheia de confusão, cheia de conflitos, cheia de... Eu tenho que analisar, eu tenho que fazer essa autoanálise de perceber como está a minha vida e eu tenho que corrigir essas coisas que não estão me trazendo paz, não estão me trazendo harmonia, não estão me trazendo resultados positivos, só negativos. Então, eu tenho que me autoanalisar, tá? Primeira carta. Ás de ouros. Ás de ouros. A espiritualidade, assim, Ás de ouros fala de um presente, de uma realização, né? De uma realização que a espiritualidade quer trazer para a sua vida, quer te entregar, né? A partir desse alinhamento, tá?
Vamos ver aqui. Segunda carta, 4 de paus. Essa carta também veio na primeira opção. Então tem boas energias aqui para você manifestar. O que está sendo pedido? Um alinhamento, né? Um alinhamento. Nossa, essa carta também... Não é possível, gente. Essa carta também veio na primeira opção. Essas duas vieram e essa também veio, tá? Estão muito parecidas as leituras. Só que aqui tá... Para a maioria de vocês vão ter que assistir as duas, né? 6 de paus. 6 de paus fala de muitas vezes a gente está preso no ego. O lado sombra do 6 de paus fala muitas vezes a gente está preso no orgulho, no ego, por algum motivo, por alguma razão. Às vezes eu quero, às vezes eu não, porque vou dizer uma coisa para vocês, uma lição de vida. Nem sempre na vida a gente só ganha. A gente precisa também aprender a perder. Então a gente também precisa lidar com os fracassos, entre aspas. O que são os fracassos? Os fracassos são as nossas tentativas, né? Que você está fazendo. É como se nós estamos na vida assim, nós estamos criando. Nós estamos manifestando e nós, digamos que nós estamos tentando algumas coisas para ver o que dá certo na nossa vida. Então, essas tentativas, elas fazem parte da jornada. Então, assim, não tem tentativas erradas, né? Tentativas frustradas. Existem tentativas. Você já tentou fazer alguma coisa de uma forma, não conseguiu ainda, mas você vai tentar outra forma para você conseguir, tá? Então, tem algo aqui para você receber, uma realização que a espiritualidade quer mandar para você, trazer para os seus caminhos, né? E dentro dessa nova realidade que para você, que vem para você, essa nova realidade, a partir dessa alquimia da alma que você está fazendo, essa nova realidade traz para você estrutura. 4 de paus fala de estrutura. Essa carta fala de realização, de algo concreto, material. E essa fala de estrutura, de estabilidade, de celebração, de comemoração, né? De você estar com pessoas e tem aqui uma questão de integração. Uma integração que você precisa fazer. Que o 2 de ouros também muitas vezes remete a nós estarmos divididos entre duas coisas, né? Ou você se estruturando tão bem que você vai conciliar duas coisas. Ou seja, para pessoas aí que querem, que tem duas áreas da vida aí que estão querendo manifestar duas situações, vocês vão também ter toda a capacidade de administrar, né? Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade. Será que eu vou conseguir administrar minha vida profissional, financeira com a minha vida familiar? Você consegue. Você consegue equilibrar as coisas. Equilibrar as duas coisas, sim, tá bom? Vamos tirar aqui. Nossa, já saltou aqui, gente. Discipulado. Mas eu vou aceitar, não. Vou pegar outra. Uma cartinha aqui para... tá difícil aqui. Uma mensagem final para vocês. Ok? Devoção. Ai, que lindo. Devoção. Vamos ver qual a mensagem. Já vou ler a mensagem da cartinha para vocês. Para você que chegou até aqui, gratidão. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário. Já vou ler a mensagem para vocês. Deixa um like, hype o vídeo, deixa um comentário aí, se inscreva no canal para nos ajudar aqui, tá bom? Gratidão. A devoção é uma forma de se unir e se fundir com a experiência. Não é uma peregrinação. Significa apenas perder todos os limites que separam você da existência. É uma relação amorosa. O amor é a união com um indivíduo, uma intimidade profunda entre dois corações. Tão profunda que os dois corações começam a dançar na mesma harmonia. Ainda que os corações sejam dois, há uma única harmonia, uma única música, uma única dança. Assim como falamos do amor entre duas pessoas, falamos da devoção entre um... Desculpa, gente, aí a porta bateu. O vento, né? Falamos da devoção entre um indivíduo e toda a sua existência. Ele dança nas águas do oceano, ele dança nas árvores que dançam ao sol, ele dança com as estrelas. Seu coração responde à fragrância das flores, à canção dos pássaros, ao silêncio da noite.
A devoção é a morte da personalidade, por sua própria vontade. Você abandona tudo aquilo que é mortal em você. Então, resta apenas o imortal, o eterno, aquilo que não morre, jamais. E aquilo que não morre não pode ser separado da existência, que também não morre, está sempre indo, não conhece início nem fim. A devoção é a maior forma de amor. Aqui a devoção falando dessa nossa conexão com o universo, né? De nós estarmos conectados ao universo nessa dança cósmica, onde nós fazemos parte do universo. E assim nós nos tornamos eternos, né? É isso então, pessoal. A leitura de hoje. Gratidão a todos. É isso, sem mais. Gratidão, até o próximo vídeo.